E pessoas, no vídeo passado sobre o Marx, na parte 4, eu havia dito que talvez não fosse o último vídeo, né? Talvez a gente aparecesse com o vídeo 4.1, mas aí a gente chega aqui na parte 5, agora sim a última parte do nosso box sobre Karl Marx. Eu quero dar destaque para essa obra aqui, chamada O Capital, né? A obra mais conhecida do Karl Marx, mas mais especialmente um trechinho da obra, o livro 1, do volume 1, intitulado Processo de Produção do Capital, e mais especificamente a parte terceira desse livro, capítulo 7, intitulado A Taxa da Mais-Valia. Eu vou ler o primeiro parágrafo do que o Marx diz exatamente nessa parte. Ele diz o seguinte: a mais-valia produzida pelo capital desembolsado por X no processo de produção, ou o aumento do valor do capital desembolsado por esse X, patenteia-se de início no excedente do valor do produto sobre a soma dos valores dos elementos que o constituíram. Isso tem muito a ver com o que a gente havia dito já na aula passada. A mais-valia, ela se desencadeia não exatamente no valor final do produto, quando ele é colocado à venda. A mais-valia, ela se engendra na força produtiva, no salário do trabalhador, em relação a todos os gastos empregados pelo burguês. Então ali já se dá um primeiro processo de lucro do burguês antes mesmo da venda, né? Isso a gente já havia dito no vídeo 4. O que ficou para trás, que eu quero analisar hoje com vocês, é que há duas nuances, duas variações do que se compreende por mais-valia. Existe a mais-valia absoluta e existe a mais-valia relativa. O que seria a mais-valia absoluta? É aquela que está se empregando da forma clássica ali do capitalismo industrial do século XIX. Tenta pensar numa alternativa do burguês para lucrar mais em cima do trabalhador. A forma mais clássica, mais, digamos, dura de se fazer isso, é aumentando a carga de trabalho e não aumentando o salário, né? Vou atingir mais-valia. Como? Cobrando do trabalhador mais tempo de trabalho, mais produção e congelando o salário dele. Obviamente há um crescimento da mais-valia ali, mas é uma concepção, digamos, mais grosseira, que o Marx chama de mais-valia absoluta. O capitalismo ele apresenta processos de renovação, de transformação, de depuração, e um desses exemplos é a mais-valia relativa, que ela se concentra quando? Quando não necessariamente há um aumento do trabalho, às vezes até há uma redução da carga horária de trabalho, às vezes há até um aumento salarial, só que há, de forma interdita, por detrás disso tudo, um aumento da produção, no sentido prático. Por exemplo, por meio de mecanismos de mecanização. O trabalhador está fazendo um dado trabalho ali manual, mais lento, e que ele emprega ali 8 horas de trabalho para realizar, vamos supor. Com a compra de um maquinário que acelere a força produtiva, a velocidade da produção, esse trabalhador vai trabalhar 5 horas, vamos supor, ao invés de 8, só que na prática, a velocidade da produção dele, a mecanização do processo, vai ser muito maior, né? Então ele vai ter a ilusão de que está trabalhando menos, ele vai ter a ilusão de que está ganhando mais, só que na prática, ali o burguês está obtendo mais e mais e mais rendimento. Isso é a mais-valia relativa, né? E ela, em geral, vem acompanhada de um processo de sofisticação dos mecanismos industriais, como a gente vê ali em disciplinas como a própria geopolítica ou dentro da sociologia, o Fordismo, o Taylorismo, o just-in-time, que são modos de aceleração da atividade fabril, da força produtiva, que desempenha uma diminuição da carga horária do trabalhador, mas não necessariamente uma diminuição do ritmo de trabalho, da velocidade de trabalho. Basta a gente lembrar lá daquele filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, e o quanto há um processo, nas palavras de Marx, com essa mecanização do trabalho, do labor, há um processo de coisificação, ou de reificação, é a mesma coisa, tá? Reificação ou coisificação é um processo típico de uma sociedade capitalista amplamente industrializada, onde o trabalhador passa a se confundir com as máquinas, né? Exatamente como está expresso lá naquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, quando ele sai da indústria a caminho de casa, pós-expediente, repetindo os mesmos movimentos que ele fazia dentro da fábrica. Ele se torna, ele se coisifica, ele se desumaniza, ele se confunde com as máquinas, né?
E isso é o que se estabelece no processo de alienação, que a gente havia dito também em vídeos anteriores, né? Nesse sentido, desde o Marx jovem, lá desde dos manuscritos econômicos filosóficos, da época quase hegeliana do Marx, ele já defendia uma hipótese que está presente no Capital, a de que a relação do trabalhador com o salário converte a força produtiva em mercadoria. A força produtiva ela se torna uma mercadoria, porque ela se coisifica, ela perde o caráter de subjetivação, de autonomia por parte do trabalhador. Ele se torna uma mera mercadoria a serviço daquele que o contrata, né? A sua força produtiva, no caso, o burguês. Por último, eu queria falar sobre o conceito de historicidade. Isso é muito relevante, muito interessante. Ao longo da história, digamos assim, da reflexão sobre como a história foi compreendida pelos historiadores, desde a antiguidade até hoje, a gente consegue ter várias leituras, várias metodologias a respeito da narrativa histórica. E eu acho que vale, nesse final do vídeo, destacar três, que são as três formas mais tradicionais de se compreender o escrever histórico, a narrativa histórica. Um é o método positivista, lá do Auguste Comte, do Emile Durkheim, que está muito vinculado a uma narrativa linear da história. Sabe aquela aula bem tradicional da história que o professor passa uma linha do tempo e vai demarcando o que aconteceu em cada período? Aquela concepção de história ela é positivista, porque ela tem uma compreensão linear e ascendente da história como continuidade, né? Uma história linear e ascendente. Por outro lado, a gente vê uma perspectiva marxista da história. Eu havia dito em vídeos anteriores que a concepção temporal de história em Marx ela é em espiral. Cada espiral representa um processo dialético. Então, a história ela é descrita a partir da luta de classes. Inclusive, o Marx faz até uma ironia. Ele diz que toda a história da humanidade ela é marcada pelo conflito entre quem domina as forças produtivas, o meio econômico, e quem é expropriado dele, e que conforme se acentuam essas tensões, a gente tem um novo movimento econômico na história. Isso explica o fim da escravidão, do feudalismo, do mercantilismo, e isso explicaria também o fim do capitalismo, né? Então a história ela é regida por uma mecânica, por uma espécie de teleologia, que é o próprio materialismo histórico dialético. Só que essa concepção de história marxista também foi criticado por historiadores ali do século XX, como Marc Bloch, como Lucien Febvre, como o Jacques Legoff, que representam um movimento historiográfico chamado Escola das Análises. E especialmente um livro chamado Apologia da História, do Marc Bloch, nos traz uma concepção muito interessante da narrativa histórica, muito inovadora, para além do Marx, pós-Marx, né? A ideia de que o historiador ele não está necessariamente comprometido com o passado. O historiador está comprometido com a condição humana no tempo. O que ele quer dizer com isso? Que o passado não muda, mas a história muda, né? A narrativa histórica muda, conforme a gente encontra novas documentações, conforme a gente utiliza novas fontes, novas perspectivas analíticas. Então a história ela não é um museu, ela está sempre se refazendo, né? Até um museu, em certo sentido, ele está sempre se refazendo, mas um conceito coloquial da palavra museu como algo congelado, né? A história ela está sempre em mutação, em transformação, em movimento. E esse movimento não necessariamente ele obedece um mesmo modelo, como em Marx obedece, que é a dialética. Para os historiadores das análises, a história ela é absolutamente descontínua. E isso nos torna interessante a análise do quanto que pensar o passado e os procedimentos históricos variam muito da perspectiva que você vai adotar. Se ela é positivista, se ela é marxista ou se ela é da chamada nova história cultural. Beleza? Então, por hoje é só. E agora sim a gente finaliza o bloco ali sobre Karl Marx com esses 5 vídeos. Tchau, tchau para vocês. Até mais.